Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Eu acho que é hora de contar o meu segredo. Eu tinha 11 anos quando percebi que nem todo mundo conseguia ouvir. O assalto ao banco no centro da cidade aconteceu 1 minuto depois que minha mãe e eu saímos. Nós nem sabíamos até vermos a notícia mais tarde. Minha melhor amiga estava animada para compartilhar esse encontro com o perigo. Eu não entendo porque a segurança não ajuda assim que ouvem a música. Eu disse. O quê? Ela mordeu o sanduíche. Ou, sei lá, porque os clientes não foram embora. Eu pularia fora no segundo em que a música começasse a ficar ameaçadora. Mas ninguém fez nada. De que música você tá falando? Você sabe. Se você gosta de patinar ou algo assim, é tipo solos de bateria animados, mas se um cara estranho olha pra você, a música se transforma em violinos assustadores. Não entendi, que aplicativo é esse? O quê? Que aplicativo? Eu tô falando da vida real, Shayla. A droga da música. Eu sempre me perguntei por que todos pareciam tão indiferentes aos sinais orquestrais de perigo. Por que eles não dançavam junto com a melodia animada no primeiro dia de aula? Ou porque eles pareciam não se divertir com os peculiares dum-dum-dum enquanto esperavam no congestionamento. Desde que me lembro, normalizei a ideia de que a sociedade simplesmente agia com calma. Em comparação, eu também saio imediatamente quando ouço um alarme de incêndio em uma loja ou cafeteria, enquanto todos os outros geralmente olham em volta em reconhecimento, encolhem os ombros e permanecem onde estão. Eu achei que fosse assim, exatamente como as pessoas eram. Só falei com a minha mãe sobre isso uma vez. Depois de um vai-vem frustrante, ela finalmente disse: seja lá o que você esteja falando, nunca mais conte a ninguém. Eles vão trancar você num hospício. Então, eu fiquei quieta. Algumas vezes afastei meus amigos de situações dizendo que sentia uma má vibração. A música muitas vezes diminuía quando virávamos uma esquina, mas eu nunca me enganei. Quando Shayla se aproximou de mim depois da escola, eu sabia, pela música sentimental, que algo estava acontecendo. A família dela estava se mudando para outro estado, mas quando a música animada tocou enquanto conversávamos por FaceTime com ela do outro lado do país, eu sabia que a nossa amizade ficaria bem. Agora, neste verão, estamos em nossas primeiras férias, sem os nossos pais antes da faculdade. Eu voei para o estado de Shayla e lá fomos para o Reino Unido, onde fomos para uma balada e eu dei o meu primeiro beijo com uma garota linda de Londres. No voo para Tóquio, tivemos tempo suficiente para almoçar localmente na nossa escala em Atenas. Eu nunca quis experimentar um dolman, mas decidi superar a minha nova fobia alimentar. Compramos roupas descaradamente caras em Harajuku e postamos muitos vídeos de dança. Eu tô tentando me divertir, aproveitar o dia e manter meu segredo, mas está ficando mais difícil, porque ultimamente há um som diferente de tudo que já ouvi. É uma manifestação física de pavor, de um perigo que parece capaz de uma carnificina devastadora. É totalmente constante e cada vez mais alto. E qualquer que seja esse perigo, ele atingirá todos os lugares onde eu estive. Eu encontrei alguns e-mails antigos do meu irmão, que era pesquisador do Ártico. Você sabe como a gente começa a fazer as coisas mais aleatórias quando a gente está entediado? Há um ano, o tédio me fez tentar acessar o meu antigo e-mail do Google e, de alguma forma, consegui entrar. Fui atingido por uma onda de nostalgia ao ver as atualizações e notificações de jogos antigos como Neopets, MapleStory e Club Penguin. Ao rolar para baixo, percebi que havia vários e-mails na caixa de entrada na pasta de spam. Curioso, cliquei nele e descobri que eles foram enviados pelo meu irmão, Jack, há 19 anos,
quando ele foi ao Ártico para fazer um trabalho de pesquisa. Data 4 de julho de 2004. Ei, idiota. Surpresa, surpresa. É o seu irmão mais velho aqui. Eu espero que você esteja lendo isso no e-mail que eu fiz pra você e me deu uma resposta. Aposto que você não sabe fazer isso, né? De qualquer forma, poderemos nos divertir com isso anos depois. Então, seja apenas meu diário por um tempo, tá bom? Como você tá? Eu sei que faz apenas alguns dias desde que parti, mas eu tô com saudade de vocês. O Ártico tá congelando e as pessoas aqui são muito frias. Sim, o trocadilho foi intencional. Tipo, eu conheci um cara corpulento chamado Kafka, que me ignorou totalmente quando fiz uma piada sobre o nome dele. Você sabe que Kafka é meu autor favorito, certo? Pelo lado positivo, há uma colônia de focas perto da base. Por mais gordurosas que sejam, elas são fofas pra caramba. Será que eles vão me deixar trazer uma pra você como lembrança? Valeu. Do seu irmão mais velho, Jack. Data 9 de julho de 2014. E aí, 5 dias de trabalho, meu querido. Você, a mamãe e o papai, tão bem? Eu não estava conseguindo muito trabalho no início, mas os caras me confiaram muito mais coisas para fazer. Principalmente trabalho de laboratório, mas tudo bem. Trabalhar é melhor do que nada. O Ártico é majestoso e tudo, mas quase não tenho o que fazer. Pelo menos não fora do trabalho. Eu tenho quase certeza de que dei 10 voltas ao redor da base de pesquisa em determinado momento, porque estava muito entediado. A internet também é ruim e só o software de e-mail funciona. As pessoas aqui são literalmente zumbis. Faz sol o dia todo, mas elas agem como se a alegria tivesse sido sugada delas. Talvez o frio lhes tenha subido a cabeça. De qualquer forma, eu tenho certeza de que isso vai mudar quando eu fizer a maior descoberta no Ártico. Eles estarão me aplaudindo em pouco tempo. Afinal, seu irmão é um gênio. Valeu, Jack. Data 14 de julho de 2004. E aí, mano? Como estão as férias de verão? Você foi a algum lugar divertido? Finalmente eu fui autorizado a participar de expedições externas, principalmente para capturar focas e marcá-las. Isso é engraçado. Tem algo estranho pra caralho. Eu talvez tenha que censurar isso ou sei que vou ter problemas com a mamãe. Um cara veio pra base e as pessoas estão todas felizes agora por algum motivo. Eles o chamam de reverendo. Ele se veste como um padre, mesmo que esteja frio demais. Ele parece um cara legal, mas é estranho que ele tenha aparecido do nada. Perguntei quem ele era e eles apenas me disseram que ele era um ex-pesquisador que descobriu a verdade. Quanto ao que é a verdade, eu não tenho nenhuma pista. Eu acho que eu vou bancar o detetive por um tempo. Te vejo mais tarde, idiota. Assinado, Sherlock Jack. Data 16 de julho de 2004. Querido irmãozinho, como é que você tá? Tem alguma nova paixão? Eu tô apaixonado aqui. Literalmente, uma foca gordinha pediu a minha mão. O problema é que ela me mordeu depois que eu dei. Eu tô brincando. Quer dizer, tem uma ferida, mas agora tá toda enfaixada. Uma das focas que estávamos marcando não estava totalmente sedada, então eu me machuquei. Eu tô me curando agora no meu quarto. Aliás, o reverendo realizou uma sessão de oração quando o meu braço foi mordido. Eu não entendi porque estava numa língua que eu nunca ouvi antes, ou sei lá, talvez eu estivesse apenas drogado. Mas todos os pesquisadores estavam chorando. Eu fiquei meio assustado por algum motivo. Fica seguro, valeu? Jack. Data 19 de julho de 2004. Ei, garoto, tudo bem por aí? Eu tô digitando isso com uma mão. O meu braço não tá muito bem. A cor tá toda pálida e dói. Eu tô preocupado com a possibilidade de ter que amputar ou algo assim. Kafka tá cuidando de mim, mas continua cantando algo baixinho. O reverendo passa e eles sussurram um pro outro. Eu continuo ouvindo uma palavra que soa como catauti, sei lá, algo assim. Eu não sei a língua e não sei o que isso significa. Eu perguntei ao Kafka o que isso significa. Aquele embaixo do gelo. Foi tudo o que ele disse antes de sair da sala. Estranho, né? De qualquer forma, seu irmão é forte, valeu? Com um ou com 2 braços, eu ainda vou derrubar você no chão quando voltar. Amo você, Jack. Data 21 de julho de 2004. Não mais. Frio. Boa noite. O e-mail datado de 21 de julho de 2004 foi o último. Jack voltou para casa em agosto, são e salvo. O que li nunca saiu da minha mente até que hoje vi Jack novamente em uma reunião de família. Ele estava vestindo uma camiseta com os braços expostos. Nenhum sinal de cicatriz em nenhum deles. Eu
Precisava saber o que aconteceu. O seu braço tá bem? Perguntei, enquanto bebíamos cerveja juntos na varanda. Ele lentamente virou a cabeça em minha direção, os lábios se esticando em um sorriso tenso. Naquele momento, tudo em seu rosto estava errado para mim. Ué, por que não estaria? Eu olhei em seus olhos, vazios, profundos. Um vazio de nada. Esse não era o meu irmão. Eu forcei uma risada. Tá muito ensolarado hoje. Você não tá preocupado em se queimar? Você costumava ficar todo vermelho? Ele ficou inexpressivo e silencioso por um momento, os olhos fixos nos meus, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu não percebi que estava prendendo a respiração até que suas feições se transformaram em um sorriso frio. Eu senti sua falta, irmãozinho. Eu acho que eu herdei a bruxa da vizinhança. Eu só quero ficar sozinho. Eu odiava isso aqui. Eu odiava tudo nessa cidade caipira estúpida. Desde que nos mudamos pra cá, tudo era uma droga. Eu não tinha amigos, não havia nada pra fazer e não poderia ser eu mesmo. Não importa o que eu fizesse. Eu só queria voltar pra casa. Além disso, minha família nunca me deixaria em paz. Durante toda a minha vida, eu só quis espaço. Mas nunca consegui. Meus pais tentaram ajudar, compraram presentes pra mim, aumentaram minha mesada e até me inscreveram em terapia. Mas nada disso ajudou. Eu estava com raiva e eu estava procurando alguém para culpar. Um dia ouvi algumas crianças falando sobre a senhora que morava na periferia da cidade. Alguns deles queriam mexer com ela, mas um deles estava com medo. Ela é uma bruxa, ele disse. Você ouviu o que aconteceu com o Jason quando ele zombou dela? Ouvi dizer que ela lançou um feitiço nele e ele acabou morto. Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou brincar com ela. Bom, um covarde. Naquela tarde, depois da escola, eu fui para casa. Troquei de roupa, subi na bicicleta que estava na garagem e fui até lá. Estacionei bem na frente. Havia uma casa velha que parecia estar desmoronando com um gramado que precisava de muita manutenção. Você pensaria que se ela fosse uma bruxa de verdade, ela estaria um pouco melhor. Comecei a correr pelo quintal dela, pisando nas plantas e deixando estragos por toda parte. Eu pichei bruxa na entrada da casa. Depois de 1 ou 2 minutos, ela saiu gritando comigo. Quando a vi, peguei uma pedra e joguei pela janela dela. Então, pulei na bicicleta e saí correndo. Eu podia ouvi-la gritando atrás de mim. Eu vi você! Eu vi sua cara feia, a sua jaqueta e a sua patética bicicleta vermelha. Você não vai fugir de mim. Você vai pagar por isso. E aí? Eu gritei de volta quando saí. Pode vir, sua velha. Eu não estava preocupado. Eu estava farto de toda essa merda de cidade. Se ela quisesse vir atrás de mim, que viesse. Voltei para a escola no dia seguinte e as coisas estavam normais. Mas tive um mau pressentimento de que não conseguia me livrar. Isso ficou comigo o dia todo e foi piorando cada vez mais até que a escola ligou para os meus pais. A próxima coisa que percebi foi que estava no hospital. A história se espalhou por toda a cidade no dia seguinte. O noticiário dizia que tinha sido um acidente. Um caminhão ultrapassou uma placa de pare e atropelou uma criança em uma bicicleta vermelha. Mas eu sabia a verdade. Foi uma pena eu ter pego emprestada a bicicleta de Matt e a jaqueta com o nome dele nas costas. Mas pelo menos agora estava feito. Talvez agora que eu não fosse mais apenas um gêmeo idêntico, eu finalmente teria algum espaço nesse lugar.